Na sua visão, você já se prepara aí, quais são os 5 passos, na verdade, primeiro vamos fazer antes, né? Quais são as 5 coisas que impedem a maior parte das pessoas de viver uma vida foda? Vamos lá nessa live. Gente, vocês não estão entendendo, a live de hoje promete demais. A gente tem convidado na live de hoje, eu não sei quantos viram o anúncio da nossa live aqui no Instagram. A gente fez um post aqui anunciando. E, cara, a live de hoje vai ser simplesmente incrível porque a gente tem convidado ele que é escritor best-seller. Cara, é um grande empresário. Ele que é triatleta. Resumindo, é uma pessoa que alcançou várias coisas nessa vida, muito resultado. Então a nossa live hoje vai ser com o Caio Carneiro. Ele que é o escritor best-seller. Ô, Vitão, pega o livro do Caio ali pra nós, fazendo um favor ali. Um é esse aqui, o Seja Foda, livraço. O duro que quando você mostra no Instagram fica invertido, né? Seja Foda. E o outro é esse aqui, o Infodere-se. E nessa live a gente vai falar sobre as 5 coisas que te impedem de viver uma vida foda e quais são as 5 coisas que você vai fazer a partir de agora pra poder viver uma vida foda. Com vocês, senhoras e senhores, olha esse, seu bonitão! E aí, seu lindo, como é que você tá, mano? Tô bem demais, cara, bem demais. Mano, eu tô tentando criar coragem pra comprar uma bicicleta, velho. É que quando eu penso no banco, velho, o banco me deixa desesperado. O Pablinho falou que você subiu em cima da bike, na hora que você viu aquele banquinho, você falou, é aqui mano, que eu vou aquele banco lá, velho. Aquele banco lá, eu pensei, o banco é minha bunda, não vai dar uma boa parceria, velho. Mas tudo antes de melhorar na vida piora. Quando você sobe numa bicicleta e fala, cara, quer saber, eu quero, sabe, melhorar minha saúde, estilo de vida mais bacana, quero dar, que nem você, muito show fazendo tênis e, cara, já tá pra ver a sua evolução, cara. Você que partiu, posta todo dia a tua consistência animal, isso. Mas a primeira vez que eu sentei numa bicicleta, eu falei assim, rapaz do céu. E aí eu vi que tudo antes de melhorar piora. Então, sentou na bicicleta pra buscar estilo de vida, parece que piorou. É, mas pelo menos tem uma esperança, né? Tudo antes de melhorar, piora. Ou seja, piorou, mas vai melhorar. Cara, e sabe que pode parecer brincadeira isso, mas é uma grande realidade, velho. Qualquer tipo de mudança, sabe? Quando você decide fazer alguma coisa diferente pra buscar uma vida melhor, no momento, eu vou dar uma analogia de quando você muda de casa. Sabe, você tá numa casa, você toma uma decisão de ir pra uma outra casa, sabe, você tem que empacotar tudo, guardar, tirar tudo do lugar, tava tudo encaixadinho, na zona de conforto, mais que não era a casa que você queria, mas você já sabia onde tava a sua bagunça. Aí na hora que você tranca tudo, aquela semana de mudança pra outro lugar, você acha que nada vai voltar pro lugar, mas depois que encaixa, melhora. Mas aquela semana piora, né? A transição de uma casa pra outra... Todo mundo, você pode mudar pra mansão mais linda do planeta Terra. As primeiras semanas pode ser na melhor casa do mundo. É muito chato, eu odeio mudar, encaixotar coisa, empacotar... Esse que é o cerne, né? A gente foge, assim, de mudanças, porque mudar dói, mudar dá trabalho, cara. Só que tem um detalhe. E falando de mudanças... Tá, eu vou fazer uma pergunta pra você e eu concluo o que eu vou falar aqui. Vamos lá, ó. Na sua visão, você já se prepara aí, quais são os 5 passos, na verdade, primeiro vamos fazer antes, né? Quais são as 5 coisas que impedem a maior parte das pessoas de viver uma vida foda? Então já guarda aí já que eu vou falar o seguinte. Uma coisa que eu percebi é o seguinte, Caio, da última vez que eu fui mudar, que eu mudei pra essa casa agora aqui, faz o quê? Mudei em abril. Aí eu mudei em abril pra essa casa aqui. A melhor coisa que eu fiz na minha vida foi pagar uma empresa de mudanças. Os caras, eles vão... Meu, você tem 0 trabalho pra mudar. Só que... tem uma grande diferença, né? Não tem como você pagar uma empresa de mudança pra poder mudar a nossa vida, né? Boa, cara. Ô, cara, é o seguinte, eu quero pagar uma empresa de mudança pra eles me empacotar e me fazer um triatleta. Tem como? Aí eles me embalam com aquele papel bolha, bonitinho, e me levam direto pro meu resultado. Tem como? Sem eu me machucar, sem arranhar o móvel. Não. Então, infelizmente, não existe essa empresa de mudança, né? As mudanças da vida real é a nossa vida que tem que fazer. Satisfoda, cara. Gostei demais, verdade. Muitas vezes a gente quer transferir, terceirizar a responsabilidade da mudança pra um fator fora de nós, ou pra alguém, ou algum tipo de acontecimento que vai fazer com que a gente mude. Não, um acontecimento, ele só pode dar o estopim para que você tome a decisão de fazer algo diferente. Exemplo, sim. A gente tá falando de saúde, então essa analogia é muito foda, né? A gente pode encaixar nos negócios ou tudo mais. É aquela pessoa que, Deus me livre e guarde, mas às vezes você tem um susto, às vezes você tem um infarto. Mas graças a Deus você tem a condição de ficar aqui. Às vezes esse evento, ele foi um estopim para uma decisão acontecer. Aí você fala assim, incrivelmente essa pessoa não tinha tempo, ela começa a andar na praça em volta de casa, começa a andar na rua, fazer uma caminhada, um exercício físico. Porque eu acredito muito que momentos são muito decisivos, eles são como estopim para decisões. Porque, Tiagão, uma coisa que é incrível é que a gente só toma a decisão de mudar em 2 polos da vida. Quando a vida tá incrível e você sabe que a mudança contínua é o que vai te permanecer aqui. Então sabe que você tem que mudar assim. Você é um cara assim, cara. Quem conhece o Thiago de
aqui perto, sabe que ele tá sempre inconformado, no sentido daquela insatisfação positiva. Como é que eu posso me reinventar? Como é que eu posso entregar o meu conteúdo melhor? Como é que eu posso fazer diferente para continuar evoluindo? Porque você sabe que essa evolução contínua é o que vai te segurar no topo e te levar cada vez mais alto. A grande função de qualquer dono de empresa é fazer com que você olhe para trás e é como você construir uma empresa que acabe com a sua empresa atual. Com certeza. É você criar algo que seja melhor do que você mesmo sempre. Ou quando você tá num outro ponto onde a tua vida tá insustentável, cara. Quando a tua vida tá insustentável, você toma decisões também. Obviamente, esses dois pontos, eles são incríveis pra mudança, só que esse dói mais. Mas a maioria das pessoas toma uma decisão aqui. A maioria das pessoas toma uma decisão, por exemplo, de cuidar da tua saúde, quando... Olha que loucura. Sabia que se eu contar uma história assim pra galera, puta, às vezes eu vou inventar essa história, né? Às vezes um amigo particular meio do Thiago, chamado Álvaro, puta, a gente tá um pouco triste. Poxa, o Álvaro, amigo em comum, meio do Thiago, ele faleceu essa manhã. Eu falei, do quê? Puta, tinha 30 anos, não fazia atividade física, tava sobrepeso e infartou. Por incrível que pareça, se eu conto essa história, eu e o Thiago, a gente foi muito mal, porque a gente tinha relacionamento com o Álvaro. Você se sensibiliza, mas se você tem 30 anos e tá sobrepeso, você fala, meu Deus, eu sou o próximo. Melhor eu fazer alguma coisa. Eu sou o próximo. Então, geralmente, a gente tem a mudar quando a gente... São dois polos. Ou quando a vida tá incrível, você sabe que é essa mudança contínua que te levou, ou quando tá insustentável. Por isso que o pior inimiga de uma vida ótima é uma vida boa. Porque a boa não dói, cara. É verdade, então a gente tem que desejar. Então, ó, você que tá assistindo essa live, eu desejo uma vida merda pra você. Mas uma vida lixo. Uma vida porcaria, assim, ó. Só pancada na cara, assim, ó. Só pedrada. Por quê? Porque não tem como, meu. Quando a gente leva pedrada, entendeu? Aí que a gente se toca. Seguinte, vamos lá. Na sua visão, quais são os cinco principais fatores que contribuem para as pessoas terem uma vida merda e impedem elas de ter uma vida foda? Primeiro, o medo do julgamento, da crítica e da condenação. Pra mim isso é uma prisão, é um castelo medieval. Pessoas que fogem da crítica ou do julgamento, eles falam assim, puta, ela constrói muralhas ao redor dela. Fala assim, cara, aqui ninguém entra, beleza, mas daí você não sai também. O que te protege te limita. A tua proteção contra a crítica, que é não ousar, não tentar fazer diferente, não arriscar ali, não tirar uma parada do papel, não fazer algo que você acredita que possa causar discórdia, não que é errado, mas que vai rolar isso, beleza, não fazer nada te protege da crítica, mas também te limita. Caião, seguinte, eu tava lendo um livro, cara, e o cara falou uma coisa muito foda e esse negócio impregnou na minha cabeça, assim, né? Ele falou o seguinte, ser autêntico é não ter medo de ser você mesmo. E a gente adora pessoas autênticas, todo mundo ama gente autêntica. Aquele cara que fala assim, gente, como pode ser tão autêntico? O cara usa um chapéu amarelo, uma blusa marrom, parecendo que tirou com casca de árvore, a Lady Gaga vai e coloca um vestido de carne. Mas ninguém fala assim, nossa, ela basta, a gente tá aqui forçado. O pessoal fala assim, nossa, o que será que ela tá querendo dizer com isso? Ou seja, ela tem zero medo de ser ela mesma e ela não tem medo de chocar o mundo, tanto que o mundo olha pra ela e fala, realmente você condiz com esse choque que você quer provocar. Agora, o grande problema é quando a gente, na tentativa, né, igual você falou, na tentativa da gente agradar os outros, a gente se transforma num cara que a gente nunca gostaria de ter sido. E sabe o que é o pior? Nessa era da internet, eu vejo muita gente passando por coisas assim que elas não fazem ideia do que elas estão fazendo. Não tem coisa pior nessa vida do que você criar e gerar um passado que você vai ter vontade de apagar depois. E você falou, e tem um grupo pior, assim, e é verdade, tem muita gente se transformando naquilo que não deseja. Só que tem uma massa muito maior se transformando em nada do que se imaginou. Nada. Com certeza. Então isso é uma prisão, então precisa ter muito cuidado. E eu acho que deriva pro segundo, já puxando um gatilho, já deriva pro segundo, que é o pânico. E aqui eu falo pânico, por que eu falo pânico? Pânico, eu falo uma diferença de medo, porque eu não quis falar todo mundo medo. em pânico. Sabe por quê? Esse filme é clássico aí na nossa puta, quando a gente era moleque. E eu não falo medo, porque muitas pessoas falam a palavra medo, eu entendo o que ela quer dizer com medo, porém eu sou um cara mais protetor do medo. Como assim, Caio, você protege o medo? Gente, medo é um mecanismo de defesa. A gente nasce com 2 mecanismos de defesa de fábrica, Thiagão. A dor e o medo. Eles são fundamentais para nos fazer vivo. O medo, ele é responsável para a gente não atravessar uma rua sem olhar. Como a gente tem medo de se atropelar, o medo faz assim, direita,
sabe? Direita, esquerda, beleza, atravessa. Se eu não tivesse medo, desculpa a palavra, mas foda-se, vamos atravessar de qualquer jeito. Então o medo, ele nos mantém vivos, é um mecanismo de defesa. A dor também. A dor é um mecanismo de defesa para alguma coisa que tá no seu corpo, você, tá doendo, tem alguma coisa errada. Por isso que as doenças mais perigosas são aquelas que são silenciosas. Ele cruza esse mecanismo de defesa. Ele cruzou o mecanismo de defesa da dor. Então ela tá te matando e você não tá percebendo. E quando você descobre, às vezes já tá muito acentuado. Então o medo em si, ele não é ruim. O exagero do medo causa o pânico. E o exagero do medo, por exemplo, é a preocupação em excesso. Porque o nosso cérebro é muito louco, Thiago. Ele não entende o tempo e espaço. Por exemplo, se eu tô... olha que loucura. Tem muita gente que nessa pandemia, por exemplo, pensou nas 50 possibilidades que ia ser mandado embora. Ou pensou em 50 maneiras de quebrar. Quais são as 50 maneiras que eu vou falir? Já começou a pensar cenários destrutivos. E a merda é que o teu cérebro, ele não entende que você tá supondo uma imagem no futuro. Ele sente no presente. Por que as pessoas, por exemplo, têm pânico de avião? Porque a pessoa, às vezes, já imaginou 100 maneiras daquilo cair. E ela lembra de filmes, ela já pensou que vai cair, isso aqui, ou pode chover. E a gente sente no agora. Então, até que a ansiedade é derivada do excesso de pensamentos futuros. Que a gente é muito bom de pensar na possibilidade negativa. Sempre que a gente começa alguma coisa, a gente é muito mais eficiente em pensar na caca que pode dar. Só que tem gente que fica bom nisso, né? Não, a gente é cineasta, né, meu? A gente é cineasta, a gente é especialista em gerar filme. Eu penso o seguinte, a gente é o melhor videomaker que existe nesse planeta Terra. Por quê? Porque aconteceu uma situação, sua esposa foi e brigou com você. E aí você gravou essa situação em 12 ângulos diferentes. E aí durante o dia você faz o quê? Você quer saber? Eu vou editar, vou colocar a trilha sonora e eu vou assistir ela gritando comigo o dia inteirinho, entendeu? Você bateu o carro, você vai pegar de todos os ângulos possíveis, vai pegar com GoPro, vai pegar com câmera 4K, a sua mente vai captar e documentar isso da melhor maneira possível, vai botar uma trilha triste e todas as vezes você vai botar no repete, assim, parecendo um videocassetada, sabe? Vai tá, e você vai sentir aquela coisa todas as vezes. Você falou uma coisa que é muito poderosa mesmo, né? O nosso cérebro não sabe a diferença do que é verdade e do que é mentira. Não, ele sente, ele sente, cara. E a parada é que essa questão da preocupação, né? A preocupação é uma preocupação, a gente se ocupa previamente com uma coisa que nem existe. Por exemplo, quando a gente para pra pensar, aquele livro O Poder do Agora fala muito disso, né? Quando a gente tá aqui, nesse exato momento, qual é o boleto que tá vencendo agora? Nesse exato momento, qual boleto venceu? Nesse exato momento, o aluguel tá atrasado? Nesse exato momento, o que tá doendo no corpo aí? Você tá até com dor de cabeça? Nesse exato momento, tem alguém nesse exato que você sabe tá falando mal de você agora? Quando a gente para pra pensar, nesse exato momento não tem basicamente nada de ruim acontecendo. Ou seja, todas as nossas dores, na maior parte das vezes, são preocupações. Então a gente vai ter problemas ao longo do ano inteiro. Só que a gente pensa assim, cara, por que eu vou deixar pra me preocupar com o aluguel que vai vencer dia 30? Para, isso é coisa pra otário. Eu vou o quê? Eu vou pensar nele agora. E tem outra coisa, o boleto do financiamento é no dia 31. Eu não tô fazendo nada mesmo, o que eu vou fazer? Eu vou resolver isso agora. Então eu penso no aluguel, eu vou pensar não sei o quê. E tem outra coisa, eu acho que a minha esposa pode estar me traindo, entendeu? Eu não tenho certeza, mas eu vi uns rumores por aí, entendeu? Eu vou pensar nisso aí também. E a gente começa o quê? A gente começa a ter uma superatividade, é a chamada tal da preocupação, né? A preocupação, na minha opinião, é a má utilização da imaginação, onde você começa a utilizar a sua imaginação em excesso para configurar apenas cenários destrutivos, nulos ou remotos. Não significa que a gente tem... Só que tem gente que ela desliga completamente essa chave e cai no campo da alienação, que é um campo muito perigoso. Se você não estiver preparado, tudo na sua vida vai dar mais errado do que certo. Tudo sempre vai dar mais errado do que certo. É a famosa tentativa e acerto, né? Geralmente você tenta várias vezes e acerta uma. Então a tentativa é parte, é um processo meio que educativo. Então, só que muito cuidado, porque até tem uma frase de Mark Twain, um cara que eu adoro muito, que ele fala, cuidado para não sofrer dos 1000 medos que não acontecerão. Por isso que é importante aquela famosa frase que é clichê, que tipo, aprenda a disciplinar os seus pensamentos. Por quê? Porque, incrivelmente, preocupação é uma habilidade. Então, as pessoas que você começa a se preocupar, incrivelmente, são dois problemas. Primeiro, você começa a sentir, às vezes, uma situação nula no agora. E outra coisa, você começa a ficar bom nisso. Então, preocupação, quanto mais você melhor você fica. Então, para desmamar a preocupação é uma coisa. Então, como que eu faço até para aniquilar esse medo meu? Eu sou um cara que eu faço minha análise de SWOT, sabe, as ameaças e tudo mais, quando eu tô começando a fazer qualquer coisa, só que eu coloco sempre, cara,
a minha esperança no positivo, sabe? A minha esperança tem gente que é o contrário. Por exemplo, qual que é a expressão quando você divide uma ideia pra um cara negativo? Você divide um projeto, você chega com um amigo seu e fala, cara, tive uma ideia, o cara não vou nem tentar, nem vai dar certo. Cara, esse negócio de triatlo aí, você vai se machucar, meu. Vai se machucar. Ô, cara do céu, velho, eu conheci um cara que se afogou, cara. Meu Deus, olha, só de você E aí você fala assim, não, mas eu ainda não caí ainda. Mas o que ele fala assim? Não, espera. Não, sempre cai. Ixi, teu amigo meu lá, cara, ó, quebrou a perna e nunca mais, não fica, você sabe, né? O joelho nunca fica igual, não. Ih, não vai ficar. Então, só muito cuidado. Eu acho que o medo em excesso causa o pânico. E qual que é a diferença de medo e pânico? O Cortella tem uma citação brilhante. Medo é estado de alerta, importante. Pânico é incapacidade de ação. Geralmente, pânico, aquele do filme, né? Se você tá com medo de, por exemplo, aqueles filmes clássicos, você que é, um dos caras que mais domina storytelling nesse país. Quando tem aquele filme que o cara tá com medo, mas ele tá entrando na caverna, tá andando, pô, aquele medo que ele tá em estado de atenção, mas ele tá avançando. Quando tem o pânico, aquela coisa que congela e o monstro pega. Então, só cuidado. Que o pânico, ele te deixa num estado de congelamento. Você não consegue fazer nada. Você não vai pra frente, não vai pra trás, não tá em estado de atenção, você tá no estado de anestésico. Vamos lá, então qual que é a terceira coisa que impede um cidadão de viver uma vida feliz?